Bom, estamos aqui para mais uma aula aqui da nossa escola de desenvolvimento definitivo e bom, nessa aula eu preciso ajudar você a ressignificar ressignificar talvez, mas a verdade é que a gente vai desfazer uma crença que ela não é boa, né? E poderíamos dizer sim, eu estava aqui pensando se realmente a palavra ressignificação cabia, mas cabe, porque o significado que a gente tem é diferente, né? E o significado que a gente traz com a gente é que Deus, ele vai intervir nos nossos problemas. A gente traz esse significado muitas vezes com a gente. E o que acontece? Deus, ele não intervém no problema de ninguém. Deus, ele talvez use alguém, empoderando-o até mesmo para que ele seja capaz de resolver o seu problema. Deus, ele vai empoderá-lo para resolver para que você sim possa intervir no seu problema. Pensa comigo. Imagine que Deus intervesse nos problemas dos seres humanos. Será que Deus agiria com sabedoria? Pois, se o ser humano, o qual Deus está intervindo nos problemas, não tivesse o ato de resolver os seus próprios problemas, como esse ser humano ele ia atingir a sua independência? Como esse ser humano ele ia atingir a sua maturidade? Entenda. A maturidade do homem, o desenvolvimento do homem, conquiste no ato do homem resolver os seus próprios problemas. Consiste no ato do homem tomar a dianteira, do homem ir e, de uma certa forma, resolver o problema o qual está diante dele. Porque hoje os jovens dessa nossa geração, eles têm dificuldade, dessa nossa geração não, né? Eu tô me incluindo, né, da geração. Mas os jovens de hoje, né, que basicamente já atingiram a maioridade. Por que esses jovens de hoje, eles estão muito mais fracos que os jovens de antigamente? Sabe por quê? Os pais, de uma certa forma, começaram a intervir muito mais nos problemas cotidianos dos filhos. Os pais começaram a buscar resolver problemas que era para os seus próprios filhos resolverem. O que aconteceu? Eles não desenvolveram essa capacidade. E aí a maturidade realmente fica difícil de ser obtida. A maturidade ela é obtida quando um ser humano ele ganha experiência por meio da solução, por meio da criação de soluções dos problemas do cotidiano. É aí que a maturidade ela ganha força. É aí que a maturidade ela ganha forma. É quando o ser humano ele está atuando e resolvendo, buscando soluções para resolver os seus problemas do cotidiano. E se alguém vir intervir, esse alguém retira a possibilidade do indivíduo que possui o problema amadurecer com o problema que ele possui. O indivíduo não erra. O indivíduo não busca refletir sobre os seus erros. E se ele não reflete sobre os seus erros, se ele não erra, é impossível ele adquirir maturidade. A maturidade, de uma certa forma, ela vem por meio do erro. Não é só por meio do acerto. A maturidade ela vem, inclusive, muito mais por meio do erro. Por quê? É no momento do erro que o indivíduo tem que lidar muitas vezes com a culpa. É no momento do erro que o indivíduo ele tem que lidar com uma pressão muito maior.
E quanto mais pressão o indivíduo tem que lidar, mais maturidade ele obtém. Por quê? A maturidade vem do lidar com as pressões. Se a pressão é maior e eu resolvo, mais chances de amadurecer eu tenho. Os pais não podem interferir nos problemas do filho. É necessário que o filho seja preparado para resolver os seus próprios problemas. E isso vai incutir maturidade nele. É aí que ele vai ser preparado para a vida adulta. Se você resolver os problemas dos seus filhos, se você, por exemplo, é pai ou é mãe, se você resolver os problemas dos seus filhos sempre, intervir, você vai criar um filho incapaz de resolver os seus próprios problemas no futuro, porque ele não vai adquirir o know-how, ele não vai adquirir a habilidade de resolver seus próprios problemas. E essa mesma temática que nós temos aqui de pais e filhos é o mesmo relacionamento que nós temos com Deus. Jamais Deus ele vai intervir diretamente nos seus problemas. O que ele pode é incutir força em você. O que ele pode é trabalhar você para resolver, preparar você para resolver. Mas ele intervir, isso ele não pode fazer porque não seria sábio. Deus é sabedoria. Não seria sábio ele intervir no problema. Por quê? Enfraqueceria você, impediria você de ser maduro, impediria você de errar e aprender com seus erros. Essa ideia de que o erro é negativo, isso é completamente louco, isso é completamente torpe. Os erros são necessários para que um ser humano possa ser desenvolvido. Os erros são necessários para que o ser humano possa aprender a lidar com as pressões do cotidiano. Os erros são necessários para que os seres humanos eles possam refletir se realmente o que fizeram foi certo, se foi errado e como podem fazer melhor na próxima vez. Os erros fazem parte de um processo de aprendizado comum. Você cai várias e várias vezes antes de aprender a caminhar. É por isso que existe uma necessidade do erro. E é por isso que Deus ele não intervém diretamente nos seus problemas, mas prepara o indivíduo para que ele possa intervir. É por isso que eu tenho uma frase que eu sempre digo: problemas são treinamento. É a forma que é o próprio funcionamento da vida que coloca os problemas diante de você para que você seja capaz de adquirir um determinado nível de força que te permite viver. Essa é a verdade. Você vai precisar de força para viver. Um ser fraco não consegue tocar a vida. Por quê? Porque ele é aprisionado pelos medos. Ele cria medos fácil. O ser fraco, ele é assim. E com muitos medos eu mais paraliso do que me movimento. Eu preciso me livrar dos medos. Eu preciso resolver os meus problemas de uma certa forma que eu supere o medo, para que aí sim eu desenvolva a minha força e novos problemas cada vez mais difíceis eu consiga resolver. Se eu sou fraco, quando chega um duro problema, eu não consigo resolver, eu paro naquele problema. E certamente aquele problema, ele me exerce tanta pressão que acaba me deixando com um certo colapso. Muitas pessoas ainda não entenderam a questão da depressão. A questão da depressão hoje no mundo moderno é que... Mundo moderno não, a questão da depressão ao longo da história inteira, né? É que, claro, essa questão de depressão se popularizou muito mais agora. Mas o que é a depressão? A depressão é o excesso de pressão em cima do indivíduo que ele não consegue suportar. Entenda que toda a força ela vai anular a pressão exercida. Eric, como assim? Vamos supor que um determinado nível de pressão, vamos dar uma quantidade, não estou dizendo que exista isso.
Na verdade, dentro de uma teoria que eu estou desenvolvendo, que é o forcismo, eu defini o nome disso de intensidade da pressão. Então, vai haver uma pressão e essa pressão vai ter intensidade. E assim como também vai haver a intensidade da força. Então, vamos lá para você entender. Acompanha comigo. Toda pressão que ela é exercida no indivíduo, ela vai ter uma intensidade, que é a intensidade da pressão, como eu acabei de falar. Essa intensidade é uma quantificação da pressão. Essa intensidade ela não tem uma forma de metrificar. Ela não pode ser mensurada no sentido exato da intensidade, mas ela tem uma intensidade que ela é um pouco imprecisa, tá? Até porque é difícil, você não tem como você pôr a intensidade numa escala. Mas enfim, ela tem uma certa intensidade. A intensidade da pressão, ela vai ser muito maior se a intensidade da força for muito menor. Quanto menor for a intensidade da força, maior é a intensidade da pressão. A intensidade de força e a intensidade de pressão são inversamente proporcionais. Quanto maior é a intensidade da pressão, menor é a intensidade da força. Por quê? A intensidade da força anula a intensidade da pressão. Tá bom? Então, vamos supor que eu seja um indivíduo muito forte. Minha intensidade de força está aqui. Se uma determinada intensidade de pressão X, tá? Vamos botar que ela esteja aqui o nível, for exercida em mim, eu vou conseguir superar, tá? Porque essa pressão, ela é anulada pela minha força, que é muito elevada. Mas vamos supor que a mesma quantidade de pressão, tá? Que a mesma quantidade de pressão seja exercida num nível, numa intensidade de força que ela está aqui, na base. O que vai acontecer? Essa intensidade de pressão, ela vai esmagar aqui, ó. E isso vai fazer com que esse indivíduo ele entre em colapso. Por quê? Porque a intensidade de força dele é muito menor que a intensidade da pressão aplicada. Quanto maior for a intensidade de força, mais a pressão vai ser anulada, porque o indivíduo vai conseguir resistir muito melhor. Entende? Então, ó, se aqui eu tenho uma intensidade de pressão, vamos colocar agora números para que isso fique muito mais ilustrado para você. Se aqui eu tenho uma intensidade de pressão de 10, tá? Vamos supor que essa intensidade de pressão aqui, ela é 10 pontos. Vamos botar 10 pontos. E aqui esse indivíduo ele tem uma intensidade de força de 2 pontos. Bom, essa intensidade de força é muito baixa, de 2 para 10. Basicamente vai ficar uma diferença de 8, que vai levar o indivíduo ao colapso. Por quê? Essa diferença de 8 é 10 da pressão e 2 da força. Ou seja, 8 de pressão fica sendo aplicada em cima desse indivíduo e ele não pode resistir porque a intensidade de força dele é 2. Você tá entendendo? Então vamos supor que agora essa mesma força de 10 seja aplicada no indivíduo. E esse indivíduo ele tem a força de 12. Quando essa pressão for aplicada nesse indivíduo, a pressão ela vai ser anulada. Porque vai restar 2 de força, que vai ser a diferença. Entende? Isso basicamente vai definir se o indivíduo ele vai superar a pressão ou se ele vai entrar em colapso pela pressão. O resultado do colapso da pressão é que explicam os suicídios, é que explicam as depressões, é que explicam as ansiedades. Entende? O resultado da pressão para com a força, comparado com a força, é que vai definir se o indivíduo ele vai entrar em colapso ou se vai resistir. Isso aqui é necessário para desenvolver qualquer indivíduo. Por quê? Porque você vai entender que a verdadeira jornada da vida é o desenvolvimento da força. Quanto mais força eu tenho, mais eu consigo anular as pressões da vida. As pressões reduzem.
Entenda que uma pressão de 5, vamos botar um número para que você possa entender, tá? Não que elas tenham, mas eu vou colocar um número para que possa metrificar e você entender a dinâmica. Vamos supor que essa pressão aqui seja de 5. Entenda que o indivíduo que ele tiver 10 de força, ele vai anular essa pressão e vai conseguir resistir. Mas o indivíduo que tiver 2 aqui de força, ele vai sucumbir e vai entrar em colapso, porque a mesma pressão para 2 indivíduos podem fazer com que pode fazer não, mas a mesma pressão aplicadas em 2 indivíduos pode levar um a resistir e o outro ao colapso. Por isso que o desenvolvimento da força é algo extremamente importante e que todo indivíduo deveria buscar na vida. E a partir do momento que esse indivíduo ele desenvolve a sua força, ele se torna capaz de anular as pressões. E ele consegue viver com muito mais qualidade de vida. Por quê? Porque se você não tiver condições de anular as pressões, vai entrar em colapso. Qual é o resultado do colapso? Qual é o resultado do colapso? Os problemas mentais. Depressão, os transtornos depressivos, os transtornos de ansiedade, os transtornos do pânico. Tá entendendo? É por isso que eu fiz questão de promover a mensagem de que felicidade não existe. O que existe é o desenvolvimento da força. É o que faz o indivíduo, de fato, ter condições de viver. E o desenvolvimento da força, ele jamais pode ser obtido por meio de uma intervenção superior, uma intervenção, por exemplo, divina, para a resolução dos seus problemas do cotidiano. É como se Deus ele estivesse impedindo seus filhos de serem fortes. E isso ele não faria, eu tenho certeza. Então, o que Deus faz? Ele pode prepará-lo para resolver os seus problemas do cotidiano. Mas jamais ele interviria. E isso é importante você saber. Isso é importante você saber. Por quê? Muitas vezes, a gente espera que Deus faça as coisas por nós e nós não fazemos nada. O que geralmente acontece? O problema piora de quadro. O problema piora de quadro. E a culpa nós pomos em quem? Em Deus. Oh, Deus, você me abandonou, você não fez isso, você não fez aquilo, você não fez aquilo outro. Peraí. Eu fiz um favor para você. Eu te dei o problema. No momento que eu te dei o problema, eu te dei a oportunidade de desenvolver a sua força. E isso é um favor, meu amigo. Por quê? Porque na vida você vai ter mais pressões e pressões muito maiores do que essa. Você entende isso? Os problemas não vêm para te fazer cair. Os problemas vêm para te levantar e te manter de pé. Então, chega disso. Deus, ele não intervém nos seus problemas. Deus, ele não faz para você as coisas que você tem que fazer. Se um problema foi dado, vá resolver. Ele foi dado para essa finalidade. Nós temos que parar com a nutelagem. Nós temos que parar com a nutelagem. Chega de geração Nutella. Chega de geração fraca, incapaz de lidar com os seus problemas. A gente precisa de uma geração forte para desenvolver uma nova geração forte. Senão a força se perde. Os indivíduos sofrem e sofrem miseravelmente.
É hora da gente construir uma geração forte. Porque senão, esse mundo vai se perder. Isso pode parecer nada agora, mas a fatura geralmente costuma chegar no futuro. Tá bom? Então, eu queria ressignificar isso. Isso é muito importante. Eu acho que hoje, com toda a religiosidade, ela acabou nos trazendo essa ideia de que nós somos dependentes de Deus e que Deus está o tempo todo intervindo nos nossos problemas do dia a dia. Tá? Deus não quer filhos dependentes. Isso é muito importante. Isso vai quebrar com toda a Caramba, eu tô com dificuldade de falar a palavra. Mas isso vai quebrar com todos esses ensinamentos religiosos. Deus não quer filhos dependentes. Filhos dependentes são filhos fracos. Deus quer filhos independentes, que vão poder, de fato, criar novos filhos independentes. E isso é que vai fazer a diferença no mundo. Chega desses ensinamentos religiosos. Muitos deles não servem para nada e estão enfraquecendo os indivíduos. É hora da gente se conectar com a verdade e viver segundo a verdade. Bom, espero que essa aula ela tenha sido útil para você e tenha te ajudado a entender, né, o porquê eu tenho esse ponto de vista e porque esse ponto de vista ele é muito importante, tá bom? O meu objetivo aqui é desenvolver cada vez mais você, trazendo para você a verdade que nos cerca, a verdade que nos fortalece, né, a verdade que nos transforma, e esse é meu objetivo, e essa vai ser a única forma de trabalhar os seres humanos para que eles sejam capazes de reduzir seus sofrimentos no cotidiano. Tá? Então, fico por aqui e nos vemos na próxima aula aqui da nossa escola de desenvolvimento definitivo.